Ela parou no meio da sala, segurando uma camisa amassada contra o peito, e sentiu um aperto que vinha de dentro, como se a própria casa estivesse apertando-a. O sofá, coberto de roupas que nunca foram dobradas, parecia um recado silencioso. Aqui não é lugar para descanso. Ao redor, caixas incompletas, uma pilha de correspondência que se amontoava no canto e pratos no balcão que ninguém tinha forças de levar à pia. Lucas tocava videogame no volume alto, Ana desenhava num caderno com um lápis quebrado e o relógio da cozinha marcava um tempo que não combinava com a angústia dela. No rosto de Regina havia uma mistura de cansaço e uma vergonha morna. A vergonha de quem sabe que, se alguém viesse, veria que por trás da aparência de dar conta no trabalho, o lar estava um campo de batalha que ela vinha perdendo. Ela tinha 42 anos. Trabalhava como assistente administrativa em uma empresa do centro. Pegava 2 ônibus todo dia, deixava os filhos na escola e tentava cumprir prazos que muitas vezes exigiam mais do que sobrou em energia. Ser mãe solo não era só um rótulo. Era um esforço contínuo de segurar fraldas, faturas, reuniões escolares e expectativas próprias. Na rua, quando soprava o cabelo e fechava a pasta, Regina parecia alguém que dava conta. Em casa, o buraco da culpa crescia. Havia noites em que ela se pegava evitando atender a campainha por medo de que um vizinho visse a bagunça. Outras, lembrava de um pote de iogurte esquecido há semanas, e o cheiro que invadia a geladeira parecia acusação. Naquela manhã de sábado, enquanto o sol entrava com timidez pela janela da sala, Regina olhou ao redor e pensou: quanto tempo eu vou fingir que está tudo bem? Quanto tempo vou carregar esse peso sozinha? Era uma pergunta que vinha com mais frequência, mais afiada a cada conta vencida e paga com atraso. Cada conversa com o gerente do banco, que deixava suas mãos trêmulas. Ela guardava as notas fiscais numa caixa que nunca abria. Tinha um potinho de moedas no fundo de um armário, esquecido, que às vezes aparecia com R$1 ou 2 quando procurava por algo urgente. Pequenos sinais de um lar que não era desleixo por opção, mas exaustão por acúmulo. No ônibus, a rotina era uma espécie de ensaio. A cadeia de rostos, o aperto de gente, o celular no bolso, o pensamento nas demandas do dia. Regina olhava pela janela e anotava mentalmente compromissos. Seu caderno de trabalho estava cheio de tarefas, mas não havia um lugar para as coisas domésticas. As contas, o mercado, a geladeira. Às vezes, enquanto o ônibus sacudia, ela lembrava de ter prometido a si mesma que no próximo fim de semana arrumaria tudo. E o fim de semana chegava, e com ele vinha o cansaço e a velha tristeza. Quando Cláudia apareceu na vida de Regina, não foi com uma visita planejada, nem com críticas camufladas de conselhos. Cláudia, mãe e empreendedora, vinha de um bairro próximo e tinha um jeito prático, sem afetação. Sua casa era simples, mas tinha uma calma que parecia brotar das coisas no lugar. Uma gaveta, onde os talheres ocupavam seus devidos espaços, potes etiquetados na despensa, uma rotina doméstica que não gritaria perfeição, mas respirava organização. Para Regina, aquela diferença foi um espelho. Não porque Cláudia tivesse mais recursos, ambas se viravam com o que era possível, mas porque ela demonstrava uma liberdade com as pequenas coisas que Regina já havia esquecido que existia. O encontro aconteceu num almoço improvisado. Cláudia entrou com um saco de pães, um sorriso sem pressa e um olhar que, em vez de julgar, apenas viu. Elas sentaram na mesa da cozinha, onde as cadeiras não combinavam, e por um momento conversaram sobre banalidades. Depois, como entre amigas que sabem ouvir sem pressa, a conversa tomou um rumo mais franco. Cláudia contou daquele tempo em que também se sentia soterrada. Das noites em claro, dos boletos que pareciam multiplicar enquanto ela escondia a cabeça. Mas o que chamou a atenção de Regina não foi o relato das dificuldades, e sim a primeira coisa que Cláudia disse ao descrever como começou a mudar. Eu orei e pedi sabedoria. Depois peguei um caderno. A frase foi pequena, direta, e entrou como luz por uma fresta. Regina a repetiu mentalmente como se tentasse encaixar as palavras num quadro maior. Orar, pedir sabedoria, pegar um caderno.
Não havia promessa de solução milagrosa naquela sequência. Havia humildade e uma ação simples. Cláudia explicou que a oração não foi um pedido de mágica, mas um reconhecimento. Senhor, eu não dou conta sozinha. Me mostra por onde eu começo. E então, decidiu fazer anotações, separar tarefas em pequenas porções, começar pelos cantos que doíam menos, uma gaveta, a geladeira, o pote de moedas. Tudo aquilo soava quase ingênuo, mas tinha uma firmeza serena. Regina ouviu a história como quem escuta uma canção conhecida com novos versos. Não era a crítica de quem tem tudo, era uma partilha de alguém que havia aprendido a dividir o fardo. Cláudia falou das recaídas, das semanas em que nada mudava, do cansaço que fazia voltar à velha rotina. Mas, mais importante, falou da repetição. Voltar sempre para uma pequena prática, mesmo quando parecia inútil. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, disse ela, não como citação decorada, mas como testemunho de vida. Regina sentiu essa frase como um convite, não como cobrança. Talvez, pensou, se existisse uma forma de transformar a vergonha em algo administrável, começar pelo pouco fosse um bom começo. No caminho de volta para casa, com o barulho da chuva fina na janela do ônibus, Regina resolveu que pela primeira vez em meses faria algo concreto. Não para provar nada a ninguém, nem para transformar sua casa em vitrine, mas para recuperar um espaço em que pudesse respirar. Ela desceu no ponto com passos mais firmes, segurando na bolsa o resto do almoço que Cláudia deixara, e foi até a papelaria da esquina. Não buscava milagres, mas um caderno, simples, capa azul, tamanho prático, e uma caneta que escrevesse macio. A escolha foi como aprovar um contrato silencioso. Ali, começaria a tentativa de traduzir oração em gesto. Em casa, Lucas entrou com a mochila e reclamou do cheiro de ovo. E Ana veio correndo, oferecendo um desenho já amassado. A cozinha estava com louça do jantar, copos espalhados, uma frigideira no escorredor, e a geladeira guardava um potinho de molho que haviam esquecido por dias. Regina respirou fundo, abriu o caderno na primeira página e, antes de pôr qualquer coisa, juntou as mãos por um segundo e falou baixinho. Senhor, me dá visão para cuidar do que o Senhor me deu. Me ensina a começar. A oração foi simples, sem grande eloquência, mas com uma honestidade que amoleceu algo dentro dela. E ali mesmo, com as crianças por perto, ela escreveu: Caderno da casa. Começar com o que cabe. O primeiro item foi modesto. Inventário da geladeira. Regina abriu a porta e com uma lanterna do celular foi anotando: leite aberto, 3 dias, pote de iogurte, esquecido, 2 ovos. Ao lado, uma embalagem de massa vencida que deveria ter sido usada semanas antes. Marcar o que estava ali deu a sensação inesperada de tirar um pouco de peso. Não era a reorganização de tudo, mas era começar por um ponto tangível. Depois, ela fez uma lista de compras enxuta: leite, pão, legumes que durassem alguns dias. Fez uma coluna ao lado com usar primeiro, iogurte, massa, molho. Aquilo, por menor que fosse, parecia devolver ordem a um pedaço do improviso. A gaveta da cozinha foi o próximo lugar. Não era uma grande missão. Apenas recolher talheres espalhados, colocar os elásticos de pão num potinho, descartar luvas rasgadas de limpeza. Ana entrou na cozinha, viu a mãe com o caderno e quis ajudar. Regina a deixou ficar. Pediu que Ana pegasse os pratinhos usados e os colocasse na pia. Lucas, a contragosto, levantou-se do videogame para buscar um copo. A cena foi pequena, mas teve um peso simbólico. A presença deles naquele gesto tornou a mudança menos solitária. Regina sentiu algo parecido com esperança, um fio tênue que tecia um pouco mais de tranquilidade. Houve recaídas quase imediatamente. No terceiro dia, ela voltou do trabalho tarde, cansada, e encontrou as roupas do sofá exatamente onde as havia deixado. Ao invés de dobrar, deixou-as, sentindo a culpa familiar apertar. Na semana seguinte, esqueceu de checar o pote de moedas
e ao pagar uma passagem no ônibus percebeu que havia menos do que pensava. Pequenas falhas, pequenos tropeços, que poderiam ter servido como desculpa para desistir. Mas dessa vez, havia algo diferente. A intenção registrada no caderno fazia com que os erros não fossem apenas ruídos, eram sinais de onde ajustar. Regina anotou a recaída. Terça, não guardei roupas. Cansaço. E ao lado, rabiscou uma ação simples. Segunda, 10 dobrar roupas antes de dormir. A prática de anotar expôs os padrões sem julgamento. Ver o erro escrito fora do peito fez com que ele perdesse parte da força. Havia ainda a vergonha social que vinha à tona quando a mãe de Ana perguntava em voz baixa se Regina precisava de ajuda com as contas. Regina sorria e dizia que estava tudo bem. E por dentro a nova disciplina surgia como um compromisso com alguém maior que a opinião dos outros. Em uma folha do caderno, sem grandes pretensões, ela escreveu a frase que Cláudia lhe havia falado. Fidelidade no pouco. Não como slogan, mas como uma bússola. As primeiras vitórias foram pequenas e térmicas. Uma semana inteira, em que as contas saíram na data certa, porque ela anotou os vencimentos. Um potinho de moedas que apareceu no caderno como um fundo de emergência, improvisado. Ana comentando que o almoço parecia mais arrumado. Lucas, que raramente elogiava, disse uma vez enquanto lavava a própria caneca: "Tá diferente aqui, mãe." Essas frases, ditas sem cerimônia, deram a Regina combustível para continuar. E ainda que nada mágico tivesse acontecido, nenhuma conta sumira, nenhum salário escorregasse para mais, surgiu uma paz nova, discreta, que não dependia de aplauso. Era o sossego de ver os cantos ganhos de volta. Mas a jornada não era linear. Uma semana houve uma despesa inesperada com o conserto do celular e Regina teve que decidir entre juntar moedas no pote ou pagar a manutenção para não perder contato com o trabalho. Escolheu a manutenção e envelheceu um pouco por dentro. Naquele dia sentiu que a disciplina era frágil e que a tentação de desistir era quase reconfortante. Afinal, desistir significa descanso, mesmo que curto e falso. Ela conversou com Cláudia num telefonema que durou pouco mais do que 15 minutos. Cláudia não criticou. Disse: "Começa de novo amanhã. A cada dia é uma oportunidade." E Regina, ouvindo a voz da amiga, anotou no caderno: "Recomeçar. 10 mini." A conexão entre oração e ação foi se fortalecendo. Não era a oração que substituía o trabalho, nem a ação que anulava a fé. Era, antes, uma dança em que um puxava o outro. Cada vez que Regina sentia desânimo, ela voltava àquele pedido simples feito na cozinha: "Senhor, me dá visão para cuidar do que o Senhor me deu." E então pegava o caderno, lia a página onde havia escrito "usar primeiro" e fazia a lista do jantar com o que existia. A combinação de reconhecimento e gesto começou a devolver sentido ao dia a dia. Não havia promessas sobre contas magicamente quitadas. Havia, porém, clareza sobre prioridades. Regina também teve que lidar com a imagem pública. Colegas de trabalho que a viam como eficiente, amigas que achavam que ela dava conta de tudo. Havia uma pressão sutil para manter a aparência. Em certo momento, uma vizinha comentou, em tom de brincadeira, que Regina sempre chegava elegante ao trabalho. E isso a deixou em conflito. Como conciliar a face pública com o lar que clamava por cuidado? A resposta veio em atos pequenos. Reservar tempo no sábado de manhã para dobrar roupas, ensinar Ana a guardar suas coisas, calcular os custos do mês num quadro na parede. Não foi para impressionar ninguém, mas para que, ao entrar na própria casa, Regina não precisasse mais fingir que estava inteira quando, na verdade, pedaços dela estavam espalhados entre contas e pratos. Houve também momentos de graça, delicados. Numa manhã, Ana preparou ovos mexidos para a família e tentou fazê-lo sem queimar a frigideira. Lucas, ainda impaciente com a nova rotina, colocou a mesa sem convite. Regina os observou, e um calor diferente a invadiu. Não era orgulho de perfeição, mas a sensação de que o lar podia ser um lugar de aprendizado, de queda e de tentativa. Ela anotou no caderno: "A prática une família." Pequenos gestos
estavam se transformando em lições para as crianças, não sobre organização como mérito moral, mas sobre cuidado e responsabilidade compartilhada. No fim do primeiro mês, Regina percebeu que não havia um antes e depois dramático. Havia sim um acúmulo de pequenas vitórias e recomeços. O caderno azul ficou mais cheio de listas, de lembretes e de pequenas celebrações. Paguei a conta de luz hoje. E um coração desenhado. Ela sabia que aquela era uma narrativa de resistência, não de façanha. A fé se mostrava nos gestos repetidos, na paciência com os próprios tropeços. A referência bíblica que Cláudia trouxera ecoava nas margens das páginas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Regina não a usou para medir seu valor, mas para lembrar que as pequenas ações fazem parte de um todo maior. Um dia, ao dobrar o lençol do sofá, ela encontrou um bilhete amarrotado de uma reunião escolar com uma data que havia esquecido. Sentiu uma pontada. Se tivesse anotado, não teria perdido. Esse tropeço a fez criar um sistema simples. Uma página do caderno dedicada a datas com cores e símbolos. A prática não prometia perfeição, mas introduzia possibilidades. Cada ferramenta proposta, inventário da geladeira, gaveta organizada, lista de mercado, servia para reduzir a fricção do cotidiano. E à medida que a fricção diminuía, a energia para outras coisas aumentava, mesmo que fosse só mais um sorriso para o filho no fim do dia. Mas havia uma noite em que a casa parecia maior que ela. O relógio marcava quase meia-noite. O som vindo da televisão era um borrão distante e as pilhas de roupas doadas ainda aguardavam decisão. A fadiga batia com mais força e Regina se pegou pensando que todo o esforço era em vão. Nesse momento, como um exercício de fé maturada, ela não se reteve no desânimo. Fechou o caderno, colocou-o na mesa de cabeceira e novamente falou com Deus, desta vez mais vulnerável. Pai, hoje eu falhei. Não sei se isso vai ser suficiente. Me dá coragem para continuar amanhã. A oração não pediu luz para resolver tudo, apenas coragem para persistir. A coragem, naquela madrugada, foi guardar o caderno com cuidado e não deixá-lo se perder entre pilhas. Na manhã seguinte, o calor da cafeteria perto do trabalho deu-lhe um espaço para a reflexão. Enquanto tomava um café apressado e escrevia uma nota no caderno, Regina viu alguém com um carrinho de supermercado bem organizado, sacos alinhados. Por um segundo, a tentação da comparação apertou. Mas a imagem logo se desfez frente ao próprio processo. A vida de cada um era uma série de escolhas e pequenas práticas que ninguém estava obrigado a exibir. O que importava era a fidelidade às escolhas feitas, a repetição, a honestidade com limitações e a paciência com as recaídas. Logo depois dessa semana, Cláudia apareceu de surpresa com um pote de vidro cheio de moedas, um gesto simples, sem alarde, que dizia: "Eu acredito em você." Regina recebeu o presente como um símbolo de comunhão, não como caridade. Elas falaram sobre finanças domésticas sem grandes termos técnicos. Mais uma vez, Cláudia enfatizou a mordomia do pouco, cuidar bem do que se tem. Não prometeu milagres, mas trouxe uma perspectiva de longo prazo. "Não é sobre ter mais", disse ela. "É sobre ser fiel ao que já chegou até você." Regina anotou essa frase no caderno perto das datas, como lembrete. Enquanto o caderno ia ganhando páginas, a casa também apresentava pequenas mudanças visíveis. O potinho de moedas passou a ficar à vista, num canto da cozinha, com um papelzinho indicando troco, emergências. A geladeira ganhou etiquetas improvisadas com recortes de revista. A gaveta, que antes era uma zona de abandono, tinha agora divisórias feitas com caixas de sapato. Nada esteticamente perfeito, mas funcional. E a funcionalidade devolvia a Regina um pouco da sua liberdade perdida. As crianças começaram a comentar entre si sobre a mudança. Ana disse uma vez, enquanto enrolava a toalha no varal, que gostava de ver o tapete limpo. Lucas, vindo do futebol, pegou uma nota e deixou no potinho de moedas. Um gesto que deixou Regina surpresa e emocionada. Esses sinais eram pequenos,
mas indicavam que o lar estava, enfim, se tornando um espaço de pertencimento e cuidado compartilhado. Mesmo com avanços, havia dias de dúvidas. Num sábado chuvoso, enquanto organizava a despensa, Regina encontrou embalagens vencidas que precisariam ser descartadas e sentiu o peso do que poderia ter sido evitado. Perguntou-se se tudo aquilo levaria a algo que valesse a persistência. A resposta veio não em palavras grandiosas, mas num instante em que Ana, com as mãos melecadas de suco, pediu que a mãe secasse o rosto. Regina suspirou, e no embaraço de limpar a mão da filha, percebeu que as escolhas diárias moldavam um ambiente onde o afeto podia acontecer com menos ruído. E assim a vida foi se rearranjando, não em saltos, mas em passos repetidos. O caderno servia de testemunho e de mapa. Algumas semanas depois, perto do fim do mês, Regina fez uma revisão, marcou o que funcionou, o que não funcionou e planejou o próximo ciclo. Havia um sentimento novo de agência, uma sensação de que ela podia guardar tempo para si mesma, sem trair a responsabilidade. O trabalho continuava exigente, as contas ainda chegavam, as surpresas também. Mas havia menos vergonha e mais coragem para enfrentar as coisas frente a frente. A história, naquele ponto, estava longe de terminar. Pequenas batalhas ainda aguardavam. Recaídas, despesas inesperadas, noites de choro silencioso quando a saudade do pai das crianças apertava. Mas havia também um eixo novo, um compasso que dava direção, a combinação de oração honesta e ações simples. Regina começava a descobrir que a mudança espiritual não era necessariamente um momento espetacular, mas um processo cotidiano, onde a presença de Deus vinha como claridade para tomar pequenas decisões com fidelidade. E enquanto ela fechava o caderno no final de uma tarde de limpeza, com o sol entrando morno pela janela e uma sensação de leveza que parecia quase interditar o espaço de angústia, Regina plantou uma pergunta no peito que ainda precisava de resposta. Como manter essa rotina quando o mundo lá fora apertasse ainda mais? Como transformar esses pequenos atos em um estilo de vida que resistisse às tempestades? A pergunta pairou, e com ela veio a necessidade de escolher de novo, amanhã. A pergunta pairou, e com ela veio a necessidade de escolher de novo, amanhã. Regina fechou os olhos por um segundo e sentiu o peso se alinhar a uma resolução. Não precisava ser perfeito. Precisava ser fiel às pequenas escolhas do dia a dia. Levantou-se cedo, limpou a mesa com um pano que já costumava manter à mão e abriu o caderno na página das datas. Ali, escreveu a nova semana com letra calma. Segunda, 10 min roupas. Terça, checar potinho. Quarta, menu simples. Quinta, verificar contas. Sexta, 15 min gaveta. A escrita foi um gesto de fé prática, uma maneira de transformar a ansiedade em passos mensuráveis. No trabalho, a rotina seguiu agressiva como sempre. Havia prazos que exigiam atenção e a velha sensação de ter que dar conta de tudo sussurrava à volta. Mas agora, ao invés de engolir o aperto, Regina puxou o caderno da bolsa e olhou o que havia planejado para a noite. Aquilo a ajudou a respirar. Ao chegar em casa, preparou uma refeição simplificada conforme a lista do caderno e reservou 10 minutos para dobrar as roupas que estavam no sofá. Não era um grande gesto, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que era um gesto feito com intenção e não apenas mais uma tarefa a ser acumulada. No calendário do caderno, Cecília, a secretária da escola de Ana, havia deixado um recado sobre uma reunião de pais. Regina anotou, desenhou um pequeno triângulo ao lado da data e marcou um lembrete para 2 dias antes. O sistema era modesto, cores, desenhos e abreviações que só ela conseguia entender. E funcionava porque exigia dela apenas pequenos atos repetidos. Uma tarde a campainha tocou. Era Cláudia com um molho de ervas que fizera em casa. Entrou com a naturalidade de quem entende que a ajuda verdadeira vem na forma de presença e não de críticas vazias. Elas conversaram sobre as últimas falhas e vitórias e Cláudia trouxe uma ideia prática. Um quadro magnético na geladeira para marcar as refeições da semana. Pensa nisso como um mapa para não ter que pensar tudo todo dia, ela disse.
Regina gostou. Colocou o quadro por insistência de Ana, que achou a ideia de desenhar os pratos divertida. Aquele quadro tornou-se rapidamente uma ferramenta de economia de tempo mental. Ao olhar para ele de manhã, Regina já sabia o que tirar do congelador e o que precisava comprar. As semanas seguintes tiveram o padrão já conhecido, um equilíbrio de avanços e tropeços. Houve dias em que o caderno ficou fechado e o sofá foi dominado por roupas. Houve noites em que a noite mal dormida anulou qualquer energia para arrumar a geladeira. Mas a diferença maior era a sequência. Quando algo falhava, Regina voltava ao caderno e ripava a pequena tarefa que faltara. Anotar, reencontrar o motivo, recomeçar. Em vez de um bate-pé de frustração, era um ato repetitivo de cuidado consigo mesma e com a casa. O aspecto financeiro também mostrou sinais de organização. Sem promessas ilusórias, Regina começou a acompanhar datas de vencimento com calma. Em vez de reagir apenas quando o aviso chegava, ela programou alertas no celular e registrou cada despesa inesperada no caderno. A cada mês, ao revisar, ela via pequenos pontos de melhoria: comprar menos lanches no caminho do trabalho, aproveitar mais sobras congeladas, comparar preços simples onde valia a pena. Um dia, ao anotar a conta de luz paga no prazo, desenhou um coração ao lado, um símbolo de reconhecimento mais do que de êxito. O pote de moedas ganhou nova vida. Em vez de ser um achado ocasional, passou a receber contribuições regulares de alguns trocados deixados pelo caminho. Não era uma poupança que mudaria a vida, mas era um sinal de que havia intenção e administração. As crianças, por sua vez, começaram a entrar mais no ritmo. Ana aprendeu a guardar seus materiais de escola num estojo com divisórias feitas de caixas reaproveitadas. Lucas, que no começo resmungava sobre essas coisas de mãe organizada, recebeu a tarefa de esvaziar a lixeira da cozinha às segundas. E, em troca, Regina o autorizou a escolher a sobremesa do fim de semana. Pequenas negociações, arranjos justos, a casa deixava de ser somente responsabilidade dela e virava um espaço de cooperação. Houve acontecimentos que testaram a consistência desse novo compasso. Um sábado, Lucas voltou da escola com o pé torcido durante um treino de futebol. A dor e o corre-corre no pronto-socorro trouxeram de volta a velha sensação de caos. Regina sentiu o coração acelerar, e por um instante o caderno ficou esquecido na mesa. Naquele dia, a organização doméstica parecia fútil frente à urgência do filho. Mas a prática que vinha se formando deu frutos de uma forma calma. Ela encontrou rapidamente o número do plano de saúde anotado na primeira página do caderno, localizou o kit com medicamentos e soube, em poucas consultas rápidas, o lugar de tudo. A presença do caderno e das rotinas não eliminou a crise, mas tornou possível atravessá-la com menos perda de controle. Em outra ocasião, uma conta maior do que o previsto precisou ser paga. O carro, usado para levar as crianças e o trabalho, deu problemas. Regina precisou decidir entre atrasar uma fatura ou parcelar o conserto. Ela conversou com Cláudia, que a escutou sem julgamentos, e ligou para o banco para renegociar uma data. No caderno, anotou o plano e riscou os ajustes feitos. Essas decisões trouxeram um preço emocional. Noites em que se perguntou se realmente valia a luta. Ainda assim, em vez de capitular, ela escolheu pequenos passos, reduzir algumas despesas do mês seguinte e incluir uma linha no caderno chamada Ajuste Carro, 3 meses. A mudança foi prática, não mágica. O processo espiritual acompanhou essa caminhada. As orações de Regina continuaram simples e centradas na honestidade. Senhor, me dá clareza para priorizar. Pai, ajuda-me a ver onde estou desperdiçando força. Jesus, dá-me calma para lidar com o que não posso controlar hoje. Cada oração era seguida por um gesto. Abrir o caderno, escrever a próxima ação, delegar uma tarefa, comprar apenas o essencial. A oração tornou-se combustível para a prática e não uma saída que justificasse a inação. Ela aprendeu a pedir sabedoria e, em seguida, agir com as ferramentas que tinha. A maternidade, nesse percurso, recebeu novos matizes.
Em vez de ver cada desarranjo como culpa exclusivamente sua, Regina começou a perceber oportunidades de ensino. Quando Ana esqueceu um lanche em casa, em vez de repreendê-la com dureza, Regina a conduziu ao caderno e mostrou como anotar a lista do dia. Era uma aula breve, prática, que dizia às crianças algo fundamental. Organização é amor pelo outro e por si mesmo, não um julgamento moral. Lucas, percebendo a consistência da mãe, respondeu de maneiras que surpreendiam. Às vezes um bilhete deixado na mesa, às vezes um prato lavado antes de dormir. Esses pequenos sinais de cooperação criaram um ambiente mais leve. 3 meses depois do primeiro caderno azul, Regina fez uma revisão mais profunda. Sentou-se à mesa, abriu a página de meses e leu as anotações. Datas cumpridas, despesas programadas e erros que se repetiam. Havia marcas de esforço e de cansaço, claro, mas também sinais de estabilidade. As contas que antes chegavam com atraso, agora saíam com maior frequência dentro do prazo. Não porque o salário tivesse aumentado, não houve nenhum milagre financeiro, mas porque a clareza e a priorização reduziram a probabilidade de esquecimento e custos extras. O potinho de moedas tinha o suficiente para um mês de emergências menores, e a geladeira exibia etiquetas que começavam a fazer sentido até para as crianças. Regina percebeu também uma mudança interior. A paz que sentia não era uma quietude vazia, mas uma confiança prática, a consciência de que, ao cuidar do que estava ao alcance, ela estava sendo fiel no pouco. A frase bíblica que Cláudia trouxera ecoou com uma nova profundidade. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, não usada como medidor de superioridade, mas como um lembrete de que o cuidado nas pequenas coisas constrói um alicerce para tempos maiores. Nesse período, as relações com vizinhos e algumas amigas mudaram. Alguns comentários curiosos surgiam, ora elogios discretos, ora perguntas sobre como ela estava conseguindo. Mas Regina aprendeu a responder com honestidade e sem orgulho. Tenho pedido a Deus sabedoria e tento agir no que posso. A resposta abriu portas. Uma vizinha a convidou para uma conversa sobre trocas de alimentos que passariam da validade. Outra lhe ofereceu uma caixa de organizadores usada, que Regina recebeu como um presente sem cerimônia. Pequenas redes de apoio nasceram de partilhas práticas. Houve ainda dias difíceis. Em um final de tarde de inverno, depois de um dia inteiro de trabalho e com os filhos doentes, Regina sentiu a velha vergonha querer retornar. A câmera do pensamento mostrava a casa com sinais de desgaste, e a tentação de se envergonhar era forte. Mais uma vez, ela pegou o caderno e escreveu em letra firme: Hoje preciso descansar. Ontem foi demais. Amanhã, 10 min só. A capacidade de nomear o limite foi libertadora. Nomear a fraqueza e planejar um recomeço fez com que a pressão diminuísse. O caderno não era apenas uma ferramenta de produtividade, era um confidente onde a fragilidade podia ser acolhida. À medida que a casa fosse ganhando pequenos refúgios, uma prateleira menos cheia, uma gaveta funcional, um cantinho de leitura improvisado com uma almofada doada, Regina começou a sentir que aquele lugar podia, de fato, ser um refúgio de paz, não porque estivesse perfeito, mas porque havia deixado que Deus e a disciplina diária trabalhassem ali. A presença de Deus passou a ser percebida em atos domésticos tão simples quanto dobrar uma toalha com cuidado, cozinhar uma refeição com atenção ou ensinar uma criança a lavar a própria caneca. Esses atos ganharam uma dimensão espiritual, não como ritos, mas como manifestações de mordomia e amor. Cláudia permaneceu como presença discreta. Em um sábado de sol, veio com um caderno pequeno para Regina, um gesto simbólico de comunidade. Guarda isso como lembrete. Você não precisa carregar tudo, disse ela. Juntas, conversaram sobre limites, sobre a necessidade de pedir ajuda e sobre como cultivar hábitos que possam ser passados para os filhos. Cláudia falou de novo sobre fidelidade no pouco, mas destacou a graça presente no processo. Não é terapia de julgamento, é um exercício de fé. Regina sorriu e naquela tarde as duas anotaram juntas no caderno uma lista de pequenas celebrações.
Semanas sem atraso numa conta. Lucas lavou a louça sem lembrar. Ana fez um desenho para a vizinha. Celebrar os acertos, por menores que fossem, ajudou a manter o ânimo. Com o passar dos meses, um efeito sutil começou a se manifestar. A família inteira ganhou fluidez nas manhãs, nas idas e vindas. As crianças demoravam menos a se organizar, as refeições ficaram mais previsíveis e o espaço para um diálogo mais calmo aumentou. Não era que a tensão tivesse desaparecido, surgiam frustrações e dias pesados, mas havia agora uma estrutura que absorvia parte do impacto. Essa estrutura era feita de hábitos simples, escritos no caderno e repetidos com carinho, como curvas de equilíbrio que amorteciam choques. A fé de Regina também aprofundou-se. Ler suas próprias orações no caderno, algumas rasuradas, outras com palavras bem colocadas, permitiu-lhe ver o percurso espiritual, de pedidos cheios de medo para súplicas mais firmes, de sabedoria e gratidão. Ela via agora a oração como um encontro diário, curto e sincero, que a ligava ao Senhor antes de qualquer decisão prática. Em noites de cansaço, os roteiros de oração eram os mesmos: reconhecimento da limitação, pedido por visão e uma palavra de entrega. E sempre, depois da oração, vinha um gesto prático, mesmo que mínimo, que afirmava a incredulidade da inação. A oração inspirava a mão que escrevia, e a escrita sustentava a memória daquilo que fora pedido. Em uma manhã de sábado, Regina resolveu fazer um experimento. Por uma semana, cada membro da casa escolheria uma pequena tarefa diária e a registraria no caderno. Ana ficou responsável por arrumar os materiais de arte, Lucas por varrer a sala, Regina por checar a geladeira aos domingos. A iniciativa ficou conhecida em casa como a Semana das Pequenas Coisas. No final, sentaram-se à mesa e riram do que havia dado errado e celebraram o que havia sido melhor. O riso quebrou memórias antigas de vergonha e trouxe um ar de leveza que Regina não sentia há anos. Passado o terceiro mês, a diferença mais perceptível não estava apenas nos objetos alinhados, mas na linguagem interna de Regina. Onde antes havia autocrítica dura, agora havia compaixão e paciência. Ela permitia-se errar e recomeçar. A fé, cultivada em pequenas práticas cotidianas, mostrava-se como companheira fiel. Em vez de prometer ventos favoráveis financeiros ou solucionar todas as dores, a espiritualidade trouxe clareza. Ser fiel ao pouco era sua vocação nesse momento. E essa fidelidade trouxe frutos concretos, menos ansiedade ao abrir a correspondência, mais economia de tempo para um café com as crianças, pequenas reservas no pote de moedas para emergências domésticas. O reconhecimento público aconteceu de modo discreto. Em uma reunião escolar, a professora elogiou a participação de Ana numa atividade de organização de material. Outro pai comentou que via a diferença na turma. Crianças mais atentas porque chegavam preparados. Pequenos sinais que indicavam não uma perfeição, mas uma mudança cultural no lar. Para Regina, o maior testemunho veio de Lucas, que certo dia, ao chegar em casa depois de um jogo, entrou e, sem pedir nada, lavou a própria caneca. Ele não gritara: "Olha o que eu fiz". Não fizera isso como prova de obediência, mas como hábito que se integrara à rotina familiar. Regina, vendo a cena, teve os olhos marejados de gratidão. A transformação espiritual para ela tornou-se mais incrível justamente por não ser espetacular. Não houve evento único que resolvesse tudo. Houve uma série de decisões pequenas que, ao se repetirem, redesenharam o modo como a casa respirava. A paz que passou a morar na casa era o resultado dessa fidelidade cotidiana. Em momentos de silêncio, quando a luz caía sobre o caderno azul fechado na mesa, Regina reconhecia um sentimento novo. Não mais a casa como lugar de acusação, mas como espaço de acolhimento. Ainda com suas falhas, mas mais gentil consigo mesma e com os filhos. Certo final de tarde, sentada no sofá reordenado, Regina pegou o caderno e escreveu uma oração diferente, não pedindo primeiro por solução, mas agradecendo pela perseverança. Senhor, obrigado por cada pequeno passo. Obrigado por não me deixar desistir.
me ajuda a continuar sendo fiel no pouco. Ao terminar, respirou fundo. O coração estava mais leve. Ela soube ali que a mudança não era apenas prática, era espiritual, porque o cuidado diário havia se tornado uma forma de culto silencioso, um jeito de honrar o que lhe foi confiado. Aos poucos, Regina também começou a olhar para o futuro sem pânico. Não imaginava riquezas que varressem necessidades, mas via agora possibilidades, um fundo de emergência em formação, uma rotina que permitia mais tempo com as crianças, uma disposição para cultivar amizades que a socorriam. A vida financeira não havia sido magicamente transformada, mas a gestão doméstica criara margem de manobra que antes não existia. E essa margem era, para ela, um sinal claro de provisão, não uma promessa de abundância, mas a prova de que a fidelidade nas pequenas coisas abre espaço para o inesperado. Ao completar quase meio ano desde que tocara o caderno pela primeira vez, Regina decidiu compartilhar o percurso com uma pequena carta destinada a si mesma. Escreveu sobre medos, tropeços e vitórias, sobre noites em que chorou ao fechar o caderno e manhãs em que a canção da máquina de lavar era música de esperança. Colocou a carta na primeira página do caderno como um lembrete de onde começara. Ao guardar o papel, sentiu que a casa, que outrora parecia esmagá-la, agora lhe fazia um convite diário: cuidar com amor do que lhe fora confiado. A história de Regina não teve um final escancarado. Teve continuidade. As tempestades continuariam, assim como as necessidades. Haveria noites longas e inesperadas despesas, dias de desânimo e semanas de silenciosa construção. Mas, ao olhar ao redor, de certo veria que aquele lar já começara a cumprir a promessa do título que agora soava tão real em sua vida. De um lar desordenado a um refúgio de paz. Não por perfeição, mas por presença. A presença de Deus em atos simples e a presença de quem ama e cuida. Se você já sentiu esse aperto, escreva: "Vou começar pelo pouco" nos comentários. Não como gesto vazio, mas como um passo para se lembrar de que pequenas escolhas podem abrir caminhos. Quando a noite vinha e as crianças já dormiam, Regina fechava o caderno e colocava-o em cima da mesinha, ao alcance da mão. Em algumas noites, a oração era breve e direta: "Senhor, me dá coragem para continuar amanhã." Em outras, era mais longa, pedindo por sabedoria para educar e por paciência para caminhar com limites. Havia sempre um momento de entrega, a consciência de que não carregava tudo sozinha e que a fidelidade às pequenas coisas era uma forma de colaboração com o agir de Deus. No final, a lição que emergiu foi simples, mas profunda. Um lar refúgio de paz não nasce da perfeição, nem de um grande milagre. Nasce da combinação de oração honesta, escolhas repetidas e pequenas ferramentas que ajudam a traduzir intenção em hábito. O caderno azul foi apenas um instrumento. A verdadeira transformação esteve na disposição de levantar, recomeçar e ser fiel no que era possível. Antes de encerrar, uma oração que Regina escreveu e que agora oferece como modelo para quem está começando: "Senhor, eu reconheço minhas limitações. Me dá sabedoria para cuidar do que me foi dado. Ensina-me a começar pelo pouco e a perseverar nos pequenos atos. Dá-me graça para ser paciente comigo mesma e coragem para pedir ajuda quando for preciso. Que a nossa casa seja um lugar onde se respira cuidado e se aprende a amar. Amém." Depois de escrever, ela fechou os olhos e sentiu, mais uma vez, uma paz que vinha da aliança entre oração e prática. Se essa história tocou você, inscreva-se para mais relatos de fé prática e hoje mesmo pegue um caderno, escreva uma oração simples e anote uma ação que você pode fazer agora: uma gaveta, uma lista de mercado, um pote para moedas. Comece pelo pouco. A fidelidade às pequenas coisas pode transformar a sua casa num refúgio de paz.